Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa é mais uma semana que eu preparo um episódio meio que no susto. Eu tô planejando um tema que era pra ter saído essa semana, mas eu acabei me perdendo das minhas próprias pesquisas. Eu reparei que eu precisava de mais tempo pra estruturar um roteiro decente, então eu acabei improvisando esse episódio que vocês estão ouvindo. Uns 2 meses atrás, lá no episódio 162, eu falei mais ou menos de como que eu escolho os filmes que eu vou assistir. Hoje eu vim trazer dicas de lugares onde procurar filmes diferentes, fora do óbvio, fugindo dos algoritmos. Isso mesmo, o tema de hoje é streamings de nicho cinéfilos. No episódio de hoje vão ter ecos do episódio 157 sobre como ver filmes de graça, já que eu vou falar de alguns desses streamings, e também do episódio 90, onde eu comparei minha experiência em diferentes streamings. Se você chegou agora no podcast, eu recomendo ouvir esses 2 episódios como complementos. Mas primeiro, para começar, o que são filmes diferentões? Cada pessoa vai ter uma resposta diferente para essa pergunta, já que cada um costuma consumir um tipo diferente de mídia. Grandes streamings como a Netflix andam investindo cada vez mais em produções de fora dos Estados Unidos, mas não porque eles são grandes mecenas da sétima arte, mas sim porque às vezes essa é a condição do país para eles se estabelecerem lá, como é no Brasil, por exemplo. Você precisa ter uma quantidade de produções nacionais no catálogo para operar aqui no Brasil, e outros países provavelmente também têm isso. E também, claro que eles fazem isso para baratear produções fora de Hollywood e também para inflar o catálogo de originais, na esperança de trazer mais assinantes. Isso é bom e é ruim, assim, temos lados bons e lados nem tão bons, mas, por exemplo, a parte boa é que em outros contextos a gente não teria contato tão fácil com algumas produções que agora a gente tem, né, graças a grandes streamings, mas também acontece uma certa pasteurização do conteúdo para ele se tornar palatável para o maior público possível. Essa é uma discussão interessante, mas não é a pauta de hoje. Eu falei assim, né, como se filmes diferentões fossem apenas filmes de países que a gente não tá tão acostumado a ver, mas também podem ser filmes de épocas que a gente não tá acostumado a ver, ou até mesmo de gêneros, de maneiras diferentes. Por exemplo, a gente está acostumado muito com o cinema norte-americano de Hollywood, mas talvez não tanto com a cena independente norte-americana, por mais que algumas produtoras grandes, relativamente grandes, né, por assim dizer, no cenário independente, como a A24, estão, assim, se tornando razoavelmente conhecidas, com filmes cultuados por um público cada vez maior. Ainda assim, o cinema independente mesmo, norte-americano, é um pouco estranho na gente. Um cinema um pouco mais lento, um cinema um pouco mais de, entre muitas aspas, autor. Então, às vezes, você nem precisa ir tão longe assim para encontrar um filme que sai um pouquinho do que você costuma ver. Mas como disse, o tema do episódio de hoje é streaming de nicho. Eu vou começar por talvez o mais conhecido entre esses que eu vou falar aqui hoje, que é a Mubi. Ela é bastante popular, ela tá se estabelecendo bem no mercado aqui brasileiro, mas eu ouço muito pouca gente falando sobre como também é um dos streamings mais caros, não só dos de nicho, mas entre os streamings também. A mensalidade tá uns R$30. Tem o plano anual com desconto, mas é um valor muito mais alto do que os outros streams que eu vou falar aqui, por exemplo. Dito isso, se você quiser 30 dias de graça para conhecer o streaming, para ver as coisas, se você acha que você vai gostar, se você quer investir nele, conhecer antes disso, vou deixar aqui na descrição um link que se você se cadastrar por ele, você ganha 30 dias de graça. Para testar a Mubi, se você cancelar antes desse período, você não paga nada. Se você não se descadastrar, ele começa a cobrar a anuidade, aliás, a mensalidade a cada 30 dias. A Mubi tem um catálogo rotativo, é difícil algo ficar mais que 6 meses por lá, salvo os lançamentos exclusivos, que também a gente só encontra lá. E todo dia tem um filme novo entrando, que eles chamam de filme do dia e te mandam um e-mail curto avisando que tem esse filme lá. Então eu gosto muito disso, de sempre receber, geralmente é perto da hora do almoço, assim, eu abro meu e-mail e tem lá a Mubi falando, olha, o filme do dia é esse, a gente acha que você devia assistir ele por causa disso, 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 e só, ponto, acabou o e-mail. Então sempre tem coisa nova entrando, o que é um ponto positivo. O catálogo é um mix de clássicos, filmes muito independentes
do mundo todo. Tem diretores estreantes promissores, filmes não tão conhecidos de diretores consolidados, destaques dos principais festivais, e tem também alguns filmes famosos que eu acho esquisito ver lá. O filme do dia, no Dia das Mães, por exemplo, foi Juno, e no Dia dos Namorados foi Bridget Jones, o que eu achei escolhas muito peculiares, porém excelentes. Na navegação, eles separam os filmes em coleções, então temos mostras temáticas de um diretor, ou mostras que conversam com algum assunto do momento. A página inicial é igual para todo mundo, não tem o algoritmo que fica sugerindo coisas parecidas, até porque os filmes eles são bem diferentes uns dos outros. Alguns filmes que estão lá, e apenas lá até onde eu sei, que eu recomendo, que eu já vi e recomendo, são After Sun, que é um drama britânico, é o meu filme favorito desse ano, eu já fiz episódios sobre. Tem Shiva Baby, uma dramédia independente norte-americana com a Rachel Sennott, que é uma das atrizes mais promissoras da sua geração, guarde este nome. Tem também Acossado, que é o filme que deu o pontapé inicial da novela vague francês, não gosto tanto, porém é um filme importante, tá lá. Aloners, eu já falei também várias vezes aqui, ele é um drama intimista sul-coreano muito, muito bom. Tem Titane, que é um terror corporal francês que venceu Cannes alguns anos atrás. E muito mais, é um catálogo bem vasto, tem bastante coisa para explorar. Como eu já disse, na descrição desse episódio vai ter link com 30 dias grátis para vocês aproveitarem. E eu também vou deixar link de todas as coisas que eu falarei aqui na descrição desse episódio. Outro streaming que eu uso muito quando eu quero procurar filmes diferentes e fora da minha zona de conforto é a Filmica, que é um streaming parceiro desse podcast. O catálogo deles não é enorme, mas tem bastante coisa para explorar, tem muita coisa que você só acha lá. Tem muito filme independente que eu nunca tinha ouvido falar, filmes de muitos países do mundo que eu nunca vi filme nenhum. Às vezes eu assisto um filme e eu quero criar conteúdo sobre aquele filme, vou pesquisar sobre o diretor e eu não acho quase nada de informação. Eu acho um Instagram com 5.000 seguidores e 3 fotos. E essa é a minha fonte de informação sobre o diretor desse filme. Então tem muita coisa muito, muito interessante lá que vale a pena conferir. E é excelente para quem quer diversificar o repertório, que nem eu falei, tem muitos filmes de muitos países, tem muitos filmes dirigidos por mulheres, e é um dos mais baratos também. A mensalidade tá R$19,90, mas o plano anual tá com preço promocional de R$60, que super vale a pena. Você paga de uma vez R$60 e pode usar durante um ano o streaming. Mas ele só pode ser acessado do Brasil, então não funciona se você tá fora do território. No catálogo tem um mix de cinema contemporâneo independente, clássicos restaurados, curtas de diversas nacionalidades, filmes nacionais independentes e muitas obras dirigidas por mulheres. Entre os títulos tem muitos filmes da Chantal Akerman, que é uma diretora belga vanguardista dos anos 70. Tem As Pequenas Margaridas, que é um clássico da nova onda tcheca e um grande expoente do cinema experimental. Tem várias coisas do Milos Forman antes dele ir pra Hollywood. Tem muito filme tcheco, inclusive, falando nisso, né? Que é As Pequenas Margaridas, o Milos Forman. Tudo tcheco. Tem muito filme da nova onda do cinema tcheco, dos anos 70, mais ou menos. Tem joias contemporâneas, como o vietnamita Song Lang, que é muito lindo. Tem o drama de amadurecimento ucraniano Stop Zemla, que também entrou no meu top de favoritos do primeiro semestre. Tem o drama agridoce queniano Supamodo, que é muito bonitinho, eu me emocionei muito e não é um tipo de filme que eu costumo gostar e eu adorei esse. Então eu recomendo bastante a Filmica por ter um preço bom e também pela essa variedade de conteúdo. E assim, eu sonho em gabaritar o catálogo deles, mas no Letterboxd, eles têm um perfil no Letterboxd, lá eles têm uma lista com todos os filmes do catálogo. E eu fui ver e eu só vi 7% do catálogo. Então, assim, e eu vi bastante coisa, viu, gente? Então, tem muita coisa. Às vezes, numa primeira olhada, pode parecer que não tem tanta coisa assim, mas tem coisa sim. A Mubi e a Filmica são 2 streamings que eu assino, que eu faz parte do meu dia a dia, faz parte das minhas escolhas de filmes. Então, eu uso bastante e eu consigo falar, com propriedade. Os próximos streamings eu já usei. Eles não são estranhos pra mim, mas eu não estou usando atualmente e também não usei tempo suficiente pra ter uma opinião um pouco mais concreta sobre eles, mas eu vou falar rapidamente, porque também são opções interessantes. Primeiro tem a Reserve Movision, o streaming da distribuidora Movision, que traz principalmente cinema europeu e asiático aqui pro Brasil. A mensalidade é R$24,50, eu acho um pouquinho salgada.
tem 7 dias de graça. A navegação é separada em categorias de gêneros e temas, com destaques para festivais específicos, filmes indicados ao Oscar, etc. Tem poucos filmes de lá que eu de fato assisti, mas tem muitos que estão na minha lista. A minha impressão geral é que tem muito filme francês que eu nunca tinha ouvido falar. E tem algumas coisas do leste asiático também, alguns que eu conhecia, outros que eu também não conhecia, uns filmes russos. E tudo é relativamente recente, assim, dos anos 2000 pra frente. Não vi muita coisa mais antiga que isso. E eu tenho a impressão que os filmes permanecem por mais tempo no catálogo, provavelmente porque é o streaming da distribuidora, então ela tem o direito daqueles filmes aqui no Brasil. Então, por mais que alguns filmes também estejam em outros streamings, a Imovision é meio que a dona, entre aspas, deles aqui no Brasil. Então, eles ficam permanentemente. E eu sempre acompanho eles também, o que tá entrando. Sempre que tem algum festival, eles acabam comprando o direito de alguns filmes que se destacam. Então, se você gosta de acompanhar festivais europeus, que nem Cannes, que nem Veneza, que nem Berlim, são filmes que se destacam lá, acabam ganhando distribuição da Imovision aqui no Brasil e acabam indo para esse streaming antes de ir pros outros. E também tem algumas séries lá, não são muitas, as que eu vi parecia ser a melhor parte delas francesa. Entre os filmes que estão lá no catálogo e que eu já vi e recomendo são O Sonho de Wadida, que é um drama de amadurecimento da Arábia Saudita que eu amei. Garota Sombria Caminha pela Noite, que é um título enorme para um filme de, 80 minutos, que ele é em preto e branco, ele é falado em farsi, mas ele é rodado nos Estados Unidos sobre uma vampira skatista. É uma premissa doida, é um filme muito interessante, que eu também recomendo. Tem também As Boas Maneiras, que é um terror atmosférico, nacional, que envolve lobisomens e tem a Marjorie este ano, e outros filmes. Mais um streaming que eu usei pouco é o Belas Artes à la carte. Ele é o que tem a menor mensalidade, é R$12,90 por mês. O plano anual sai R$141, eu acho que é um dos mais baratos. Entre os do episódio de hoje, também é um dos mais baratos entre os streamings do Brasil. E se você mora em São Paulo, capital, eu acho que ganha algumas vantagens no cinema do Belas Artes, né, que fica lá perto da Paulista. Como streaming, eu acho ele o mais esquisitinho daqui dos que eu trouxe hoje, em questão assim de site, em questão de player, mas também ele é o que mais se dedica a explicar como as coisas funcionam quando você abre o site, tem tudo guiando, como navegar no site, como botar na sua TV. Talvez porque o público-alvo deles talvez seja um pessoal mais velho, talvez sejam frequentadores de cinema que talvez não tenham tanta habilidade com tecnologia ou tanta familiaridade com tecnologia. Então, assim, por mais que tenha algumas coisas que pareçam diferentes em questão de que a gente tá acostumado a ver com streaming, eu acho que funciona. Eu gosto muito da curadoria deles. Eles têm conteúdo complementar a alguns filmes ou guias, assim, do porquê assistir. Então, tem uma parte de conteúdo muito boa, fora os filmes do catálogo. Ao contrário do Reserve Movision, que tem mais filmes contemporâneos, aqui no Belas Artes, a maior parte do catálogo são clássicos, mas também tem coisas recentes, principalmente os filmes que são distribuídos pela Pandora, eles vão para Belas Artes em pouco tempo depois que eles têm o lançamento no cinema. Entre os títulos tem muita coisa interessante, muito filme que tá na minha lista. Talvez alguns dos clássicos sejam até fáceis de encontrar no YouTube ou em outros lugares, mas aqui tem a garantia da imagem de qualidade e da legenda que vai funcionar e fazer sentido, né? Entre os filmes que estão no catálogo Belas Artes, eu recomendo Os Sapatinhos Vermelhos, que é um thriller britânico dos anos 40 com balé e cores maravilhosas. O Piccolino, que é um musical de 1935, se não me engano, com o Fred Astaire e Ginger Rogers, que eu adoro, musicais antigos. Tem um drama fofo do Butão, que é A Felicidade nas Pequenas Coisas, que ele foi o grande azarão do Oscar de Filme Internacional no ano passado, e foi uma das primeiras cabines de imprensa que eu assisti. E foi um filme que eu gostei muito, e significou muito pra mim na época. E também tem muitas séries da BBC lá. Assim, não são as mais famosonas, mas tem algumas séries e minisséries da BBC por lá também. Além desses streamings pagos, tem alguns gratuitos, entre eles o meu favorito, que é o Sesc Digital, que não é exatamente um streaming, é uma parte do site do Sesc, onde tem alguns filmes que você dá play, abre um player e se assiste como se estivesse no YouTube. Eu vou deixar os links na descrição, né? Eu já falei disso.
O Sesc Digital tem muita coisa interessante, mas tem uma rotatividade alta. Fiquem atentos, porque geralmente na página de cada filme tem a data que ele vai ficar lá, né? A data que ele vai deixar o catálogo, ou às vezes é um número de visualizações. Então, às vezes, um filme fica até uma determinada data ou até atingir o número X de visualizações. Tem coisa que dura meses e tem coisa que dura dias. Esses dias, por exemplo, teve o Festival de Cinema Israelense, que eu tava toda animada, eu até fiz post lá no Instagram. E quando eu fui ver o filme, só tava alguns em cartaz e ia sair. Aí eu fiquei, ai, nossa, o filme que eu queria ver não tá mais aqui. Mas eu assisti um outro interessante também. Então é interessante seguir o Cine Sesc nas redes sociais e ficar ligado com os filmes que eles postam. Toda quinta-feira entra uns 3 filmes em cartaz. E é ótimo, porque ele é de graça, você não precisa fazer cadastro nenhum. E sempre tem coisa interessante. Eu já vi muitos filmes que eu já vi na MUBI, que eu já vi na Filmica. Então, filmes de catálogos de outros streamings que dão uma passadinha breve por aqui também. E tem também o SP Cine Play, que também é gratuito, mas você precisa fazer um login, uma senha, você precisa criar uma conta. E o SP Cine Play é focado em cinema nacional. E principalmente cinema muito independente e filmes mais antigos que talvez não são tão fáceis de encontrar. Filmes de cinema marginal, essas coisas que até você encontra no YouTube, mas aqui tá um pouco mais cômodo, como se fosse um streaming também. Qual é a conclusão desse episódio que eu trouxe um monte de streaming novo pra vocês? Deixar vocês com mais FOMO ainda, mais coisa para assinar? Não, né? Cada um tira a sua conclusão. Eu queria apresentar essas outras alternativas aos streamings tradicionais, esses outros lugares que às vezes podem parecer mais caros porque você não sabe quanto que é, e aí não é tão caro quanto você imaginava, ou também que despertem a curiosidade, porque eu acho que muitos streamings desse é coisa de você assinar por 1 mês ou 2, ver, depois parar e assinar outro, fazer uma rotação para ver qual que você gosta mais, se você quer pegar um plano anual para pegar um preço melhor, ou assinar durante as férias para assistir quando você tem mais tempo. A ideia é que cada um acomode isso na sua rotina e no quanto você está disposto e no quanto você tem tempo para dispor disso, né? Eu acho legal trazer pra vocês que muita gente nem sabe que esses streamings existem, que essas possibilidades existem. Eu fico um pouco perdida em quanto mais opções a gente tem, mas é legal ter opção e é legal saber que não tá tão longe da gente algumas coisas. Eu não entrei em detalhes técnicos porque eu não sei muito. Eu tenho um Chromecast numa TV. Eu sei que a Filmica e a MUBI, elas espelham bem pra Chromecast. A Belas Artes eu testei, e quando eu tinha reserva Movision eu não tinha o Chromecast ainda, então eu assistia só no computador. Então eu não sei como ele funciona, mas eu recomendo vocês pesquisarem as especificações das TVs de vocês, os aparelhos de vocês, para ver se tem aplicativo, se tem o suporte do aplicativo do streaming que vocês querem, antes de assinar, para não gerar frustração. Por exemplo, esses dias eu fui assinar Netflix porque juntou umas coisas que eu queria ver, e eu queria o plano mais barato, que era aquele com anúncios. Aí eu assinei. E qual não foi a minha surpresa em saber que o plano com anúncios da Netflix não tem suporte para Chromecast. Aí eu precisei entrar em contato no chat com eles para aumentar meu plano, porque eu não consegui fazer isso pelo aplicativo. E aí eu fiquei muito irritada, eu queria passar essa experiência para vocês, esse conhecimento, para vocês não serem tão estabanados quanto eu fui, sabe? Então, se vocês vão investir no streaming novo, testa antes, procura todos esses, eles têm pelo menos 7 dias de teste. O MUBI tem 30, se você assinar pelo meu link, por favor, assine pelo meu link. E ver se você se adapta tanto ao catálogo, quanto à usabilidade, quanto se ele vai funcionar no lugar onde você costuma assistir TV também. Porque não adianta nada ser bom e ter catálogo bom, mas você tem que fazer malabarismo para assistir depois. Por exemplo, o Sesc Digital eu tenho mais dificuldade de jogar no Chromecast, porque ele abre no navegador, né? E eu não consigo espelhar só o navegador, eu consigo espelhar só a tela inteira do celular. O mesmo problema que eu tenho com a Apple TV. Então eu assisto no meu notebook, mas aí eu sei que eu vou ter que assistir no computador, por exemplo. Mas é isso, né? Trouxe aqui este conteúdo pra vocês. E por hoje é só. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. Eu sempre faço uma curadoria, se eu vejo algum filme interessante no Sesc Digital, se eu vejo que algum filme tá gratuito em alguma plataforma, eu posto lá nos stories, tem um destaque com filmes de graça, né, que são filmes desses lugares. Aí eu, de vez em quando, eu vou dando uma olhada
se os links ainda estão disponíveis, né? Pra tentar manter só links válidos, né? Pra não deixar ninguém triste de achar que o filme tá gratuito e depois vai clicar e ver que não tem nada. Então, fiquem atentos, né? No nosso Instagram tem bastante conteúdo complementar e extra dos programas. E caso você não tenha uma rede social, mas ainda quer entrar em contato comigo de alguma maneira, a gente tem um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail, ele também é uma chave Pix. Caso queiram fazer alguma contribuição, colaborar com o nosso trabalho, qualquer valor, a gente fica muito grato. E é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Fiquem bem e até semana que vem, se tudo der certo. Semana que vem vai ser o Assistidos de Julho, então vai ser um episódio gigantesco e com vídeo, se tudo der certo, né? Então, até mais. Tchau, tchau.